Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 24 de setembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Somos abençoados em Cristo. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua verdade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Antes de podermos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de orar junto com você, meu querido irmão. Eu quero me dirigir especificamente a você que nesse momento está aí olhando para a tela, com o seu coração unido ao meu, enquanto nós estamos diante do Senhor Deus. Antes de podermos ouvir o que Ele tem a nos dizer, vamos colocar diante dele nossas necessidades. Talvez somente Deus conheça aquilo que vai no seu coração, mas vamos colocar diante dele, abrir nosso coração, orar uns pelos outros. Você se lembra que ontem eu mencionei na lição que no próximo final de semana, do dia 29, da sexta-feira, dia 29, até o domingo, dia 1º de outubro, nós estaremos, de uma maneira muito especial, nos dedicando a podermos trabalhar com o nosso Aventuri, aqui da Associação Paulistana. Estaremos com algo em torno de 2.100 aventureiros, lá na Estância Árvore da Vida, em Sumaré. O nosso objetivo, o nosso propósito é abrir oportunidade para que nossos meninos e meninas se entreguem a Jesus. Ore por isso também junto comigo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque sabemos que Cristo Jesus nos amou, mesmo antes que nós sequer viéssemos à existência. Como entender o amor desse? É exatamente com base nesse amor e na graça maravilhosa que foi derramada sobre nós, que de forma ousada, em nome de Cristo, entramos na presença de Deus Pai. Pedimos que o Senhor ouça, Pai, nesse momento, os pedidos que esse meu irmão, que essa minha irmã tem aí no seu coração. Responda de acordo com a tua vontade, opera um milagre, Pai, na vida dessa pessoa. Coloque também esse evento que vai estar acontecendo daqui a alguns dias, Pai, na Estância Árvore da Vida. Mais de 2.100 aventureiros estarão ali. Te peço que o teu Espírito possa tocar no coração desses meninos e meninas, para que eles possam tomar uma decisão importante ao teu lado. Colocamos também o estudo da lição de hoje nas suas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude a podermos entender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando olhamos para a carta aos Efésios, como já mencionei na lição de ontem, a carta aos Efésios é como uma visão panorâmica de tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, mesmo nas outras cartas, nas demais cartas que fazem parte do compêndio escrito por ele. Quando pensamos aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 1, que é o foco do nosso estudo de hoje, ou do nosso olhar hoje, alguém mencionou que a carta aos Efésios, no capítulo 1, é como se fosse uma grande montanha. Eu não sei se você já praticou montanhismo alguma vez, mas subir uma montanha exige uma preparação física muito grande, exige uma concentração muito grande. Em cada parte do caminho, o trajeto pode ser diferente. Existem locais que são mais íngremes, outros que possuem pedras soltas, outros ainda que acabam tem algum tipo de vegetação, outros que talvez o ar já é um pouco mais rarefeito e você vai se sentir muito mais cansado na hora de poder cumprir aquele mesmo trajeto. Mas a sensação de quem chega ao topo é uma sensação maravilhosa. De lá de cima você tem a oportunidade de visualizar o todo. Eu me lembro, por exemplo, da primeira vez que eu tive a oportunidade de poder subir a Serra da Estrela, na região central de Portugal.
Deu muito trabalho para poder conseguir chegar lá em cima. E para poder piorar um pouco mais a situação, nós tínhamos passado ainda por uma experiência de nevasca na noite anterior, lá no alto da montanha. Então, quando nós chegamos, tinha 1,5 metro de neve. O último trajeto foi realmente muito complicado. Me lembro da experiência de ter chegado num lago que estava completamente congelado, a primeira vez que eu tive a oportunidade de pisar em cima de um lago congelado. Tomei uns tombos muito grandes ali em cima, que aquilo é muito liso, eu nunca tinha experimentado aquilo, mas a sensação quando chegamos no topo da montanha e de lá de cima enxergamos ao longe, podemos ver inclusive a encosta da montanha, uma parte dela toda branca por causa da neve que havia caído durante a noite e as diversas partes que nós tínhamos tido a oportunidade de poder passar. A experiência é magnífica e a visão que se tem ao longe é maravilhosa. É essa experiência que alguns teólogos dizem que você pode ter em relação à carta aos Efésios no capítulo 1. Você tem que tomar muito cuidado quando começa a ler, por exemplo, o trecho do capítulo 1, versos 3 a 14, é um trecho que Paulo escreveu de uma vez só, num fôlego só. É como se ele tomasse um fôlego e ele vai seguindo e ele coloca tantos assuntos junto num texto tão pequeno que você fala, calma, Paulo. E ele segue numa velocidade muito grande. Se você não tomar cuidado, esse é um trecho realmente preocupante quando você está escalando aqui essa montanha junto com Paulo, porque ele começa mencionando que Deus nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo. Ele já tinha um propósito para a nossa vida e que mesmo antes de podermos saber que ele existia, ele já tinha planos para nós e ele trabalhou para tentar nos alcançar. E a partir daí ele continua dizendo, e a graça nos encontrou, a graça nos transformou, a graça fez com que fôssemos adotados como filhos, a graça fez com que recebêssemos os dons do Espírito, a graça nos deu poder e força para vencer as forças do mal, a graça fez com que nos tornássemos parte do corpo de Cristo, e agora como parte do corpo de Cristo, ele fala e ele age através de nós. Quando você olha para isso e fala, Paulo, quanta coisa! É um texto realmente fabuloso. É como se você estivesse subindo realmente uma montanha, mas Paulo está fazendo esse montanhismo numa velocidade realmente muito grande. Os teólogos, inclusive, vão mencionar que é difícil você conseguir acompanhar aqui a linha de raciocínio de Paulo. É realmente uma coisa muito intensa. Ele vai colocando, o máximo que ele vai fazendo é colocando uma vírgula aqui e a outra acolá, nem sequer um ponto final vai aparecer aqui no contexto desse mesmo texto, para ele começar um outro assunto, ele vai emendando um assunto no outro, e só para poder mencionar que tudo aquilo que acontece na nossa história faz parte do plano de Deus. Que tudo aquilo que tem lugar dentro da nossa vida, tudo de bom que acontece conosco, cada intervenção que Deus opera na nossa vida foi devidamente pensado mesmo antes que nós pudéssemos existir. Como todo o tempo está aberto diante do Senhor, essa noção de presente, passado e futuro foi criado por ninguém menos do que por Ele mesmo. Então ele tem a possibilidade de poder conhecer o fim antes do princípio, ele já foi se preparando para criar oportunidades para nós. É claro que isso também não retira de nós mesmos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Por isso é que Paulo vai dizer, ele vai mencionar de forma muito clara, que as famílias do céu e da terra serão reunidas em Cristo e que o plano que foi estabelecido desde a fundação do mundo alcançará sua plenitude por ocasião do retorno de Cristo, quando ele levará para o céu aqueles que entenderam o plano e ao mesmo tempo exerceram o seu livre-arbítrio e escolheram seguir com Cristo Jesus. Então você percebe aqui essa dinâmica. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, ele deu todas as oportunidades para que pudéssemos escolher ser salvos, mas ele não nos obriga a viver essa mesma experiência. Então ele vai dizer, ele começa no capítulo 1 com o plano feito antes da fundação do mundo, o plano de poder nos salvar, de nos trazer existência, de nos salvar e de fazer com que fôssemos participantes do processo da salvação de outras pessoas no corpo de Cristo. Mas ele vai terminar dizendo, você não é obrigado a viver isso tudo e você não é obrigado a viver a eternidade com Deus. Você pode, se você quiser também, passar pela aniquilação. Você pode ser destruído, se esse for o seu propósito. Agora, humanamente falando, quem vai querer viver isso? Portanto, o capítulo 1 da carta aos Efésios é esse Monte Everest. Você vai subindo, e vai subindo numa intensidade muito grande. Você começa na base, você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo, e ele vai terminar dizendo, e Deus continua agindo através de você, porque você é o corpo de Cristo enquanto está unido à igreja.
e ele voltará para poder te buscar e te levar para as mansões eternas. Quanta coisa implícita dentro desse texto maravilhoso. O que é que ele espera de cada um de nós? Que usemos nosso livre-arbítrio e entendamos. Tudo o que ele podia fazer para nos salvar e para nos usar dentro do seu grande plano, ele fez. Agora ele espera apenas uma resposta da nossa parte. Durante esse dia, enquanto você desenvolver cada atividade que Deus colocar no seu caminho, lembre-se, o Senhor Deus deu a você livre-arbítrio e liberdade de escolha. Escolha viver o plano de Deus. Eu estudo a lição. E você?